É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para mim agora é boa noite, tá, gente? Agorinha é 8 horas e 20 minutos da noite aqui em Guajará-Mirim, estado de Rondônia, né? Minha cidade essa com mais ou menos 47 mil habitantes. Fazemos fronteira com o país da Bolívia e estamos a 335 quilômetros da nossa capital, Porto Velho. Gente, esse canal é um canal novo que eu criei no dia 7 de setembro de 2025 agora, mas o primeiro vídeo eu só vim fazer dia 4 de dezembro agora, quarta-feira passada, dia 4 de dezembro, né? Quinta-feira passada, na verdade. E esse canal foi criado com o intuito de abordar dois assuntos principais: a palavra de Deus e abordar, ou seja, questões espirituais, né? Tanto faz ser do bem como do lado inverso, né? E também questão de saúde mental, abordando principalmente a doença, a enfermidade da depressão, né? Que justamente eu quero abordar e compartilhar isso com vocês, porque eu sou uma vítima dessa enfermidade, a depressão, né? Eu faço tratamento há 23 anos que eu faço tratamento antidepressivo, né? Mas a minha experiência começou muito cedo, gente. Eu tenho 51 anos de idade. Meu nome é Neurimar de Lima Viana, para quem não me conhece ainda. Eu tenho 51 anos de idade, sou casado, tenho um filho que tem 19 anos, ele, né? Eu só tenho um filho mesmo. É a razão que Deus tem usado para me dar força, é meu filho desde que ele nasceu. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi mais explicando o que ia ser abordado no canal, né? O que eu ia comentar, né? Só tem um vídeo aí, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo. Eu estou também em período de experiência, né, com o computador, porque eu tenho um outro canal chamado Neurimar Vídeos, que eu abordo temas da minha cidade aqui, né, denúncias, natureza, rio, bruxaria, pela despacho que eu encontro, eu filmo, né, não desrespeito. Eu nunca desrespeitei despacho, bruxaria. Eu só filmo, né, e oro ali para Deus desmanchar alguma coisa, né. Então eu só agora que eu estou começando a fazer vídeos através do computador, né, do webcam que está aqui em cima. Esse é o segundo vídeo que eu faço com webcam. Espero que vocês, a cada vídeo eu vou tentar aprimorar, tá, gente, a qualidade, né. Eu não tenho todos os recursos que eu preciso, né, para botar uma proteção acústica, né, porque devido eu não ter uma proteção acústica, não ser um estúdio apropriado, é improvisado, tudo aqui é improvisado, até o comentador aqui, né. Então dá esse eco, dá um certo eco, tá, gente? Devido ser tudo de improviso, né? Mas o que importa, gente, é que a gente já vai começar. Já fiz as minhas apresentações, né? Agora é 8 horas e 24 minutos da noite aqui em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. E o assunto de hoje, gente, é o assunto que eu falei no último vídeo, né? Do canal Plantão Bíblico. Aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou estar trazendo temas aqui espirituais, temas sobre depressão, entendeu? E o meu intuito é ajudar de uma forma ou de outra as pessoas que estão assim precisando de orientação, né? Nos dois lados, né? Tanto espiritual como na questão depressiva. Então, vamos começar o assunto, né, gente? Vamos começar o debate sobre o assunto de hoje, que é
sobre depressão, né, gente? Sobre como começou a depressão na minha vida, em que ano, como começou, em que ano que começou, como foi para mim no início, né, e no decorrer do tempo, lidar com esse processo que na época, quando eu peguei depressão, gente, ou seja, ela me pegou, eu tinha 14, passando tava entre os 14 indo por 15 anos, né? E eu fui olhar eu tenho 51 anos, eu fui ver no calendário, né? Quantos anos dava de 1974, que é o ano que eu nasci, até 14 anos. Eu peguei depressão em 88, gente. 1988 eu morava no sítio, aqui 17 quilômetros daqui de Guaxará-Mirim, sítio do meu pai, né? Fazenda. Sítio, depois foi virando fazenda, né? Gente, eu era um jovem, um adolescente, que nem os de hoje, né? Normal, assim. Apesar que naquele tempo esse negócio de depressão era coisa rara, né? Mas não era assim ausente. Existia, gente, mas a falta de conhecimento na época, a falta de saber de o que se tratava, né? Era muito difícil. Na época ninguém sabia nem o que era depressão. Em 88, 89, ninguém sabia o que se tratava isso, né? Então, gente, eu comecei a diminuir o meu rendimento, né? Eu trabalhava junto com meus irmãos ali, limpando roça, cultivando roça, ajudando meu pai, ajudando criar gado, né? Cuidar de gado. E eu era um jovem, um adolescente, como os outros da minha época. Nós jogava bola, né? Nós tomávamos banho de igarapé. Naquele tempo era que ela não tinha celular que nem hoje, né? A nossa diversão era tomar banho de igarapé, de riacho, era brincar de bola, era brincar de arminha, de pau, inventava uma arma de pau ali dentro dos matos e a gente mesmo inventava nossas brincadeiras, né? Eu era alegre, eu era divertido, a minha vida ia tudo bem. Até que um certo dia eu estava deitado no meu quarto, numa rede. Eu sempre gostei de rede, né? Mas eu morava com meus pais, né? Eu tinha meus 14 anos e eu estava deitado e sentia uma coisa ruim entrando em mim, né? Eu deitado e eu parecia assim que a minha alma estava saindo de mim, né? E eu senti um medo, uma angústia tão grande ali naquele momento, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. O meu medo foi tão grande que eu levantei e entrei no quarto do meu pai e pedi a ajuda dele, e ele não sabia o que estava acontecendo, e nem eu sabia o que estava acontecendo, gente. Eu só sei que no outro dia eu já não era mais a pessoa que eu era antes, gente. Por incrível que pareça, eu não me reconhecia mais. Eu não acompanhava mais meus colegas como antes, não conseguia acompanhar na bicicleta como antes. Às vezes eu disputava quem corria mais, quem era mais melhor nisso ou melhor naquilo. E em tudo eu comecei a ser o último colocado, no futebol, na bicicleta, correndo ao pé, na roça, em tudo, gente, em tudo eu fiquei. Gente, fazer uma ressalva aqui, né? Se hoje está difícil, se muita gente acha que hoje está difícil lidar com o seu filho ou com a sua filha, que infelizmente esse mal, a depressão, que muita gente hoje está trocando os nomes, né, chamando de ansiedade. Ansiedade não é nada não, gente. Ansiedade é só hoje mesmo eu estava com ansiedade, né? Ainda estou de fazer esse vídeo para vocês. A ansiedade é aquela anseio de você chegar e conseguir fazer algo que você está com muita vontade de fazer. Isso é anseio, daí vem a palavra ansiedade. Então, a ansiedade é só um sintoma. A depressão é outra coisa. A ansiedade é só um sintoma da depressão, mas não é depressão. A depressão é a depressão mesmo, entendeu? Com todos os seus sintomas, entendeu? Que é muito sintoma que tem a depressão. Agora eu vou relatar para vocês. Mas aí eu fico falando, hoje 2025, hoje
9, 9 de dezembro, né? Não sei se eu citei a data aqui. Hoje é 9 de dezembro de 2025, terça-feira. Eu vejo que tem muitas pessoas apanhando, gente. Tem um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em Guajará-Mirim. Em quase toda a cidade hoje tem, né? Não tá com aquelas condições, né? Aquela estrutura de médico, né? Que a gente queria, né? Com um psiquiatra, né? O problema hoje continua sendo um psiquiatra, né? Em todos os municípios tinha que ter. Hoje, em Guajará-Mirim não tem um psiquiatra. E isso faz muita falta, porque os psiquiatras não querem vir para a cidade do interior, gente, entendeu? Aí a gente vai se virando com o que tem, né? Com os médicos que tem aqui, que estão estudando psiquiatria, que nem atualmente tem um médico aqui no CAPS em Guajará-Mirim, Dr. Júlio, que chama, né? Um rapaz novo ainda. Então, vocês imaginam, se hoje as pessoas acham dificuldade, colocam dificuldade ou acham dificuldade em procurar ajuda médica com todas as informações que tem na internet, com toda a estrutura que hoje tem o CAPS, quando a pessoa está com sintomas de depressão e vai para o hospital aqui, o médico vê que não é caso para o hospital, é caso para o CAPS, já encaminha para o CAPS. No meu tempo não tinha nada disso, gente, entendeu? Em 88, 89, não existia nem especulação, entendeu? Nem sonho existia. Então, eu infelizmente eu não conseguia mostrar serviço mais como antes, entendeu? Não, as brincadeiras eu já larguei de lado, entendeu? Porque era uma questão de eu querer ou não querer. Então a brincadeira para mim foi mais fácil. Agora você morando com seu pai, você tem que trabalhar. E eles não entendiam. E eu não tinha ânimo de trabalhar. E por eu não conseguir render mais, né, o serviço que eu rendia antes, eu comecei a sofrer preconceito, ataques, né, da minha própria família, gente. Tem muita gente que, em vez de ajudar, naquele tempo tudo bem, eu até perdoo meu pai, minha mãe, meus irmãos, que naquele tempo não tinha como provar que recursos, né? Para mim, recursos psicológicos aqui na cidade de Guajará-Mirim não tinha. Talvez se na época tinha em Porto Velho, mas quem imaginava o que eu tinha naquele tempo, né? Então, eu sofria crítica da família, crítica do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, pessoas que não eram nada minha, ficava me atormentando a minha vida, né? Até quem não era parente, até peão do meu pai, avacalhava comigo, entendeu? E a cada dia que eu passava sendo assim humilhado, né? Sendo jogado para baixo, eu ia piorando e de uns tempos com o tempo já eu comecei já a ter pensamentos já de acabar com tudo, né? Desistir de tudo, desistir da vida. Mas ao mesmo tempo que eu pensava em desistir da vida, eu comecei a lembrar de Deus, né? O meu pai tinha passado por uma igreja evangélica quando ele era mais novo, né? E eu, quando criança, eu participei assim vai com o pai, né? Mas criança não tem nada de crente, não. E nem filho de crente é crente, sabe? Então, mas aí eu ouvia Deus assim de falar, né? Meu pai nunca me ensinou nada de Bíblia, nem. Eu participava de coro de criança, de grupo de criança, né? Cantava, né? Mas não tinha nada. E aliás, criança não precisa de nada disso, porque criança já por si só, dependendo da idade, ela já é salva, gente. Jesus disse: deixai vir as minhas crianças. Então, eu vou falar para vocês, gente, não é fácil quem está passando por essa enfermidade, seja um jovem. Hoje
devido devido ao modo de vida, né, muito diferente do meu tempo, o modo de vida com muita internet, né, com muita, as pessoas não interagem mais, as famílias já não se reúnem como antigamente, já não tem aquela harmonia, né, cada um com seu celular, cada um com seus problemas, cada um com seu egoísmo, né. Então acabou aquela força familiar, né, que tinha antigamente. E hoje a porcentagem de deprimido por habitante aumentou muito no mundo, muito mesmo, gente. Então, eu, com meus 14 anos, eu comecei a lembrar que eu via Deus, né? Eu digo, Deus existe, mas não sabia nem o que era isso aqui, ó. Mas eu lembrava que algumas coisas sobre Deus. Eu falei, se Deus existe, Ele vai ter que me ajudar. E eu com 14 anos, eu lá no mato, lá, chorava lá, né? Eu era, digamos, afrontado, né? Às vezes por pessoas, porque eu não conseguia trabalhar, era chamado de vagabundo, de preguiçoso. E hoje eu me vejo na pele de muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens que estão com depressão, né? E não estão sendo interpretados como pessoas que estão com preguiça, né? Que estão com frescura, né? Que não querem trabalhar. Não faça isso não, não faça isso com o seu esposo, não faça isso com a sua esposa, não faça isso com o seu filho, nem com a sua filha, não. Ninguém desiste, ninguém desanima à toa, não. Se tem alguém na sua casa desanimado, triste, chorando, quer ficar no quarto, seja ele um jovem, um adolescente, ou uma mulher, ou um homem, ou um rapaz, ou um idoso, procure ajuda, vá aqui no CAPES, aqui só toma cuidado para não ficar atolado lá no Elevegé, aqui na Avenida do Elevegé, porque não presta a avenida que para chegar no CAPES está uma calamidade aqui, viu? Infelizmente esse prefeito aí, o Netinho, não conseguiu fazer um serviço a tempo para beneficiar ali os funcionários do CAPES aqui em Guajará-Mirim, que fica ali na Doutor Levegé, né, da antiga, onde era antigamente a antiga Sulcam, ou Nuvepa, né, que chama. Então, gente, para fechar o raciocínio aqui, eu chorava muito, né, na minha adolescência, né, eu era muito humilhado, né, eu era muito, assim, sofria, né, muitos preconceitos, né, de preguiçoso, de vagabundo, e eu não conseguia provar o contrário. Eu não conseguia provar que eles estavam errado, né. Eu tinha que ficar calado porque não tinha como eu provar. Eu tentava, eu até comecei a vir na cidade aqui e começar, aí eu ia no médico me consultar. Naquele tempo só tinha médico normal mesmo, clínica geral, boliviano, às vezes médico boliviano, que teve por muito tempo que os médicos eram bolivianos, e os médicos passavam de sempre, né, gente? Naquele tempo era hemograma, fezes e urina, todo tempo aquelas basicão, né? Aí eu pegava, naquele tempo tinha um posto aqui em Guajará-Mirim que era bem completo, o Carlos Chaga, hoje já não é mais, ainda faz nos anos, mas não que nem naquele tempo. Lá tinha um laboratório, a gente chegava lá com aquela urina, fezes, aí o sangue tirava lá, a gente tinha que ir bem cedo, gente. Eu ia com depressão, né? Uma tristeza doida, de bicicleta, lá pro bairro da Mandaré, e entregava lá, a gente fazia fila lá, quando abria lá, né? Aí a gente entregava os produtos lá, né? Aí eu levava o resultado pro médico, uma vez uma médica falou para mim, você não tem nada, e, tipo com arrogância, né? E uma vez um médico falou para mim, eu nunca vi um sangue tão limpo. Aí eu me pegava a perguntar, então o que eu tenho? Eu não tô bom, a minha perna não tem força, o meu braço não tem ânimo, os meus pensamentos de tristeza, melancólico todo tempo. O que eu tenho? E eu começava, gente, a me interrogar a mim mesmo, e eu começava a pedir de Deus, Senhor, o que eu tenho? E eu lutando, e sofrendo ali ataques, né?
ataques de parentes, de conhecidos, de tio, de parente, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Gente, eu não estou culpando aqui meus pais, gente. Eu não estou culpando meus pais em nenhum momento aqui, pela época, né? Porque não tinha como eles saber o que eu tinha. Não tinha especialista em Guajará-Mirim, entendeu? Aí, gente, eu já pulando, já pro lado daqui, em 1994, eu tinha 18, 19 anos, eu vim embora de vez do sítio da Sétima Linha, né? Chamava Sétima Linha do Iata aqui, Guajará-Mirim. E entrei numa igreja aqui, né? Apesar que hoje eu não tenho mais religião. Depois eu explico para vocês, porque esse canal aqui ele vai abordar problemas de enfermidade, depressão e também problema, o lado espiritual, bíblico, né? Por isso que o nome é Plantão Bíblico. Então, em 1994 eu ainda estava deprimido, gente. Eu trabalhava na marra, eu virei cozinheiro lá, cozinhava para os peão, porque eu não aguentava ir para a roça. Então eu fiquei na função de cozinheiro, né? Então, o que aconteceu é que eu não aguentei mais, eu já estava pensando em dar fim da minha vida já. Para vocês terem ideia, na época lá na casa do meu pai tinha 7 espingardas, de diferentes calibres, né? E eu me mandei vir embora, até contra a vontade do meu pai. Ele não gostou que eu viesse embora, mas não aguentava mais não. Aí na época, a igreja até me ajudou, né? Algumas pessoas viraram amigo meu e falava muitas palavras positivas, coisas que eu nunca ouvi, né? Eu só ouvia palavras negativas do meu pai, da minha mãe, todo mundo. E aí eu arrumei um ou dois amigos na igreja, não a igreja como um todo, umas 2 pessoas e eu cheguei em 94, aqui em meados, mais ou menos março, abril de 94, e as pessoas, eu estava muito mal, gente, muito mal. Até então, ainda não tinha feito nenhum tratamento antidepressivo. E aí eu continuava chorando. Eu cheguei nesse tempo nessa igreja, na Assembleia de Deus de Madureira, só tinha a sede de madeira, não tinha sede de alvenaria que nem hoje não. E eu chorava, as pessoas perguntavam: o que é que o senhor tem? Porque via que eu estava cabisbaixo, né? Eu só andava de cabeça baixa. Aí, em vez de eu responder para as pessoas o que eu tinha, eu fazia era chorar. Em vez de eu falar, eu chorava. Eu não conseguia falar porque eu não sabia o que eu tinha. E foi passando, eu fiquei nessa igreja. Depois de 1 ano eu me tornei músico, tecladista. Não sei como, só um milagre mesmo. Sem professor, mas Deus sabe o que faz, gente. Porque esse 1 ano que eu fiquei aprendendo teclado, a minha mente ficou muito ligada ali na música, né? Antes da música eu li muito a Bíblia, né? Eu ficava direto com a Bíblia, lendo a palavra de Deus, né? Aí depois que eu conheci o teclado, que meu pai comprou um teclado para mim, e eu aprendi muito facilmente, né? Foi vocação de Deus. E isso me ajudou muito a ocupar a minha mente, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, gente. Assim, nós temos que ocupar nossa mente com alguma coisa, sabe? Porque já diz o ditado, né? Que mente vazia é oficina do diabo, né? Então, gente, resumindo, passei 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Em 2001, um deputado de Porto Velho veio visitar meu pai lá nessa Sétima Linha, na mesma fazenda onde eu morava, né? E meu pai, conversando com ele, acabou falando, né? A minha situação, o meu jeito. E esse deputado, ele já tinha parente dele lá, né? Que fazia tratamento em Porto Velho lá, né? Até o meu primeiro médico psiquiatra foi o doutor Bernardes, que era o psiquiatra dessa família, do Ramiro Negreiro, né? Desse deputado que veio conhecer meu pai. E esse Ramiro Negreiro falou para o meu pai: pode mandar o seu filho
em Porto Velho que eu vou cuidar dele. E dito e feito, Deus usou esse deputado, nem evangélico ele é católico, mas o coração dele foi para me ajudar. Deus usou esse deputado. Eu não acreditava, eu já estava desenganado, eu não acreditava mais. Eu já tinha sofrido tantos anos, de 98 até 2001, que eu não acreditava mais. Eu viajei no ônibus para pegar eu era tão desprezado na família, gente. Ainda aí em 2001 eu era tão desprezado que para mim viajar para Porto Velho eu tinha que ir um parente meu. Eu não fui com um parente meu. Eu fui com um primo desse deputado que ele estava me aguardando lá na cidade de Nova Mamoré, a 45 quilômetros daqui de Guajará-Mirim. Então ele estava me aguardando lá e de lá para frente eu fui com esse primo do deputado, ou seja, eu fui com pessoas estranhas, né? Me ajudaram. E aí, para minha surpresa, eu me consultei dia 15 de junho de 2021, dia 15 de junho de 2001, em Porto Velho, com o doutor Bernardo. Ainda está vivo ele, um ótimo psiquiatra. Ele já está aposentado pelo governo, né? Ele talvez ainda atenda. Eu não sei como é que está, porque ele perdeu a esposa dele, ele estava muito assim triste, né? Eu não sei se ele ainda está atendendo, né? Aí hoje eu tô com o doutor Ivo Lauro, eu tô com outro psiquiatra em Porto Velho. Gente, o ruim da depressão é que, na maioria dos casos, só uma psicóloga ou um psicólogo ou um médico assim que esteja ainda se especializando em psiquiatria não é o suficiente. O bom mesmo seria que todos tivessem a oportunidade de passar pelo psiquiatra, porque por experiência própria, eu passei por psicóloga aqui em Guajará-Mirim antes de passar com um psiquiatra, né, em Porto Velho. E eu não vi assim uma eficácia tão grande quando você está num estado que nem eu estava. O meu era crônico, né, um estado bem crítico de depressão. Então eu achei muito vantajoso, muito assim diferente o atendimento com psiquiatra, né? E eu dei sorte de pegar um psiquiatra renomado, né? Esse doutor Bernardo vem a gente até dos Estados Unidos consultar com ele, em Porto Velho. Então, tem o Ivo Lauro, que atende lá no Centro Empresarial em Porto Velho, no 6º andar, tá, gente? E o doutor Bernardo, eu não sei onde ele está se consultando, ele consultava no protocolo em Porto Velho. Então, se vocês quiserem procurar um desses psiquiatras aí, o Ivo, o doutor Ivo Lauro, ele atende ali no Centro Empresarial de Porto Velho, no 6º andar. Já o doutor Bernardo faz anos que eu não tenho contato com ele, né? Gente, toda vez que eu vou ler uma passagem bíblica aqui, porque faz parte deste canal também relatar alguma coisa sobre a palavra de Deus, tá, gente? Diz assim, Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Entendeu, gente? Então a Bíblia está falando aqui, ó, em Tiago, capítulo 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, isso aqui serve para todos nós, gente. Cada um de nós temos alguma capacidade de estender para ajudar alguém. Todos nós temos. Até um copo, a Bíblia fala que até a partir de um copo de água, você já está ajudando alguém, né? Então, se eu conheço, né, se eu posso ajudar vocês através da minha própria experiência, da minha dor, do que eu tenho passado, se eu posso ajudar vocês,
e eu fico na minha calado e eu não ajudo, eu estou pecando. Então, a palavra de Deus diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, gente, eu não quero me ausentar, né? Ficar aqui na minha zona de conforto, e não sabendo que eu posso ajudar alguém a esclarecer alguém que está sofrendo dessa enfermidade, uma enfermidade invisível, né? Uma enfermidade na qual o raio-x não identifica, nenhum tipo de exame magnético identifica, né? Aqueles exames que você entra dentro, aqueles que esqueci o nome agora, que você faz escaneamento da cabeça, nenhum exame daquele vai identificar, porque a depressão é uma enfermidade invisível, gente. Não está no sangue, não está na carne, não está no cérebro, não tem nada a ver com o cérebro, não tem nada a ver. Uma coisa que quando eu fui atendido dia 15 de junho de 2001 com o Dr. Bernardo, e foi minha primeira consulta com um psiquiatra, foi com ele, dia 15 de junho de 2001, eu perguntei dele: e eu preciso fazer algum exame de cabeça? Ele disse: não. Se você for perguntar de um psiquiatra se você tem que fazer exame de cabeça por causa de depressão, ele vai dizer que não, porque a depressão ela não é escaneada, ela não é identificada por nenhum aparelho, é por sintomas. Agora eu vou ler aqui um folheto que eu fiz, acho que no ano 2007, gente, quando uma jovem infelizmente se jogou no rio Mamoré aqui para tirar sua própria vida, né? Infelizmente. Aí eu fiz 100 folhetos desse aqui para ajudar as pessoas, né? Olha o tamanho. Explicando na época, muitos anos atrás, tá, gente? Há 18 anos atrás, mais ou menos, eu fiz isso aqui. Eu não sei se foi 2007 ou 2008, gente. Eu sei que uma jovem de 15 anos, fazia poucos tempos que ela tinha feito aniversário de 15 anos dela, tinha até uns DVD do aniversário dela, e ela teve um caso amoroso aí que ela engravidou e o cara não assumiu, e ela, muito jovem, despreparada, tirou sua própria vida, né? Então, gente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, ó. As duas doenças que eu notei que tem mais mais abordada lá no CAPS, é mais tratada, tô passando um sonho, é a depressão e a esquizofrenia, entendeu? Esquizofrenia e a depressão são as que eu notei que é mais tratada no CAPS, né? E quando a gente vai no psiquiatra, ele faz duas perguntas, O psiquiatra pergunta, todos eles, quando a pessoa vai a primeira vez, é iniciante, vai a primeira consulta, o psiquiatra pergunta duas coisas. Duas coisas ele pergunta: você ouve vozes? Aí se a pessoa ouve vozes, fala sim. Se não ouve, não. Aí ele pergunta de novo: você vê vulto? Aí se a pessoa vê vulto, fala sim. Se não vê, fala não. Por que, gente, que ele pergunta se a pessoa ouve vozes ou vê vulto? Porque esses dois sintomas estão ligados à esquizofrenia, tá? Então, quando a pessoa fala que não ouve vultos, não vê vultos e nem ouve vozes da cabeça, ele já sabe que essa pessoa está mais pendida para tá com a depressão, né? Então ele pergunta logo que é para descartar ou não. Se a pessoa ouve vozes e vê vulto, ele já sabe que é esquizofrenia. E quando a pessoa fala que não, ele já sabe que possivelmente é depressão. Então é uma forma do psiquiatra já separar, identificar já na conversa se a pessoa é esquizofrênico ou se ele é depressivo. Então, eu fiz isso aqui e eu quero ler aqui para vocês
O título é O que é depressão? O que é depressão? Agora eu vou ler, tá? Isso aqui eu distribuí em Guarujá Mirim para os pessoal para ajudar na época. Não tinha internet, não tinha nada, gente, tá? Era só aquele negócio que eu li aqui, né? Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, né? Então foi uma forma de eu ajudar as pessoas, foi espalhando essa orientação aqui, esse esclarecimento aqui, né? O que é depressão? Eu vou ler aqui, tá, gente? Isso aqui, gente, não é um esclarecimento técnico, tá? O que eu falo aqui, ele não é baseado em esclarecimento técnico, e sim de uma pessoa que tem depressão, que eu ainda tenho, eu faço tratamento, graças a Deus. Eu tive mal desde o dia 15 de deixa eu ver, julho, agosto, desde o dia 15 de outubro até dia 22 de novembro, eu estava bem mal, tá certo, gente? Por isso que eu não comecei esse vídeo, esse canal antes, porque eu não estava em condições psicológicas e espirituais para mim começar a fazer esses vídeos aqui, esclarecendo sobre depressão. Então, deixa eu dar uma esclarecida para vocês aqui, o que é depressão na minha avaliação, tá? Do que eu sinto e que eu sei que esse sintoma todos depressivo ele tem, quase todos têm, tá, gente? Então vamos lá. O que é depressão? É uma doença de origem emocional e psicológica que afeta principalmente o sistema nervoso central e que é considerado hoje como a doença do século. Vocês já ouviram falar que a depressão é considerada a doença do século? Porque tem muita gente, muita depressão, muitas pessoas com depressão, muitos jovens, muitas mulheres. Agora vamos lá, o que pode levar uma pessoa a ter depressão? Aqui é uma suposição minha, tá, gente? A depressão não se pega através de contágio, exemplo, doação de sangue. Pode ficar seguro que doação de sangue não transmite depressão. Beijos também não transmite, relações sexuais não transmite, ou por bactérias ou vírus também não transmite depressão. E sim por situações negativas da vida, exemplo, morte de ente querido, esse é um dos campeões. Pessoas que ficam depressivas quando morre um pai, uma mãe, um filho, uma irmã, por aí, né, gente? Quem não fica triste, né? Desprezo, as pessoas que sofrem desprezo, eu sofri muito desprezo também. Decepções amorosas, eu acho que essa aqui, gente, é campeã, tá? Separação, decepções amorosas, tipo fim de um namoro, noivado ou casamento. Estas são as situações que mais fazem vítimas de depressão e muitas vezes leva o deprimido ou deprimida ao suicídio. Estas são outras situações que podem levar uma pessoa à depressão. Traumas tipo criança que sofre abusos sexuais, maus tratos, mulheres estupradas. Uma gravidez indesejada pode causar a depressão pré-parto. Neste caso é quando a mãe rejeita o filho antes mesmo de nascer. E pós-parto, que é quando a mãe rejeita e abandona e às vezes até mata o recém-nascido. Então, gente, isso acontece muito na vida das mulheres, entendeu? Mulheres que engravidam e aí com raiva engravida de alguém que não gosta, e aí quem paga o pato é a criança que está na barriga dela, que ela já pega ódio da criança, se chama-se a depressão pré-parto, que é antes da criança nascer. E tem aquelas que pegam o ódio da criança depois que a criança nasce, que é a depressão pós-parto. Então, existem muitas, vamos continuar aqui, existem muitas pessoas que
dependendo do estilo de vida que levam, se tornam fortes candidatos a desenvolverem uma depressão. São elas, como as pessoas que são fortes candidatas a pegar uma depressão, são elas: presidiários, desempregados, endividados só aqueles que são honestos, né, gente? Porque o velhaco, ele não tem remorso, não. Ele não tá nem, ele dorme a noite toda. Agora a pessoa honesta, ele fica depressivo com dívida, que nem eu fico depressivo. Famosos, aí você pergunta, mas famoso pega depressão? Pega mais do que a gente ainda que somos pobres, porque o famoso, eu vi um vídeo do Nelson Ned, né, aquele cantor baixinho, né, que já faleceu, no programa do Jô Soares, ele falando sobre a fama, que ele ficou muito famoso, né, cantava em Paris, em Nova York, em vários lugares do mundo, né, Nelson Ned. E ele soube que foi o auge da fama e a queda da fama, né? E ele falou para o Jô Soares que a pessoa passa metade da vida correndo atrás da fama e a outra metade, não, a metade da vida a pessoa corria atrás da fama para ficar famoso, né? E a outra metade ele corria da fama para escapar dela, porque a fama, ela destrói. Então, a vida do famoso é perturbadora. Não pode ir numa esquina tomar uma coisa, num restaurante, onde vai aquele batalhão de gente na frente, aí tem que fazer shows e mais shows e tem que fazer aqueles autógrafos para um monte de... Eles acabam não aguentando, acabam deprimindo, porque a carga a carga que um famoso carrega é muito pesada. Pessoas, vamos continuar aqui, famosos, pessoas que estão com doenças graves tipo aidéticos, pessoas que se acidentaram e ficaram paraplégicos, também são fortes candidatos à depressão, cegos e muitas outras doenças que acabam abrindo a porta para a depressão entrar. O ritmo de vida dos dias modernos tem cobrado muito das pessoas e a vida agitada, principalmente das grandes cidades, forçam as pessoas a levarem a vida no máximo de seus limites, tornando estas pessoas estressadas e mal-humoradas. Veja agora os principais sintomas da depressão. Agora, preste atenção, se você desconfia que você tá com depressão, preste atenção nos sintomas aqui que eu avaliei a partir da minha própria doença, tá, gente? No início a pessoa, esse aqui é sintoma, tá? Em cima eu coloquei o que pode levar as pessoas à depressão, né? Agora eu vou ler aqui os sintomas. Olha os sintomas. No início a pessoa apresenta uma tristeza imensa, chora com facilidade, procura isolar-se de todos, perde o ânimo da vida, para ele nada mais faz sentido, festas, passeios, dinheiro, enfim, tudo, pois até a vida torna-se um pesadelo, e alguns se suicidam. Pensamentos comuns, enfim, tudo, pois até a vida torna-se um pesadelo, e alguns se suicidam. Pensamento comum em quem sofre desta terrível doença. Infelizmente, gente, o YouTube não gosta que a gente comente isso, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui como utilidade pública para ajudar as pessoas, vocês, jovens, mulheres, homens, e eu estou fazendo esse vídeo para quem está depressivo e para quem está lidando com uma pessoa depressiva, para ajudar vocês a fazer assim
não errar como as pessoas erraram comigo, né? Não cometer o mesmo erro que eu sofri, né? Porque a gente que tem essa doença, só a doença em si já é uma desgraça, já é um inferno na vida da gente. Então, quando você machuca, isso dói muito. O deprimido, ele é muito sensível. Você pode ver que a pessoa chora com uma palavra pesada, uma palavra que magoa, entendeu? Porque a gente se torna sensível. E às vezes essa sensibilidade tende a se transformar numa agressividade depois e num surto psicótico, entendeu? Então, tenha paciência com as pessoas que você está lidando, que está com depressão, tenha paciência. Outros sintomas, agressividade, é o que eu acabei de falar, relaxamento com a higiene pessoal, perda de memória, falta de concentração, insônia, a pessoa não dorme, é uma das coisas que logo você perde quando a pessoa torna-se deprimida, é não dormir mais. Por isso que tem que buscar ajuda médica, tá, gente? Insônia, acidente, ansiedade e medo. Eu não falei que a ansiedade é um dos sintomas, mas a depressão não pode ser substituída pela ansiedade, tá, gente? A depressão é a mãe de todos esses sintomas aqui. Ansiedade e medo. Indisposição a qualquer trabalho, não consegue mais fazer trabalhos que antes era tão fácil. Tem sentimentos de inferioridade, acha-se pior do que todo mundo, sente dificuldade de entender as palavras de outros, tem medo de estranhos e não confia quase em ninguém. Ficam muito sensíveis com as palavras duras, tipo, você não tem nada. Isto é frescura. E agora, gente? Isto é frescura e preguiça. Não se sente bem no meio de muitas pessoas. Tenta se esconder. Tem dificuldade de conversar como se fosse um apagão na cabeça. Estes sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Uns sentem mais, outros menos. A família é fundamental para um deprimido, tanto para ajudar quanto para piorar. A depressão tem tratamento. Quanto mais cedo, mais rápido é a recuperação. Eu falo por experiências próprias. Ninguém se mata sem a ajuda da depressão. O deprimido sente-se um morto-vivo, morto por dentro e uma casca viva por fora. E ele só quer terminar por fora o que já aconteceu por dentro. Mas Deus me deu forças, busca a ajuda do céu e da terra. Para mais informações, procure o CAPS, ali na Dr. Levergé, no meio do lamaceiro, lá do lamaçal, Centro de Atenção Psicossocial, lá na Levergé, na antiga Nuvepa ou Sucan. Aí, autor, Neurimar de Lima Viana, morador da Avenida Estevão Corrêa, 3658, bairro Liberdade, dependente de antidepressivo desde 2001 e paciente cadastrado no CAPS de Guajará-Mirim desde 2004. Então, gente, a depressão é uma doença tão complexa, gente, é tão complexa, tão cheia de raízes, de coisas, que só um vídeo eu não consegui falar tudo que eu queria, só do meu início, do meu transtorno que eu passei, né? Mas o que eu peço, gente, que vocês façam, né? Não tome cuidado com propostas de igrejas. Não que eu esteja contra igrejas, mas muitas vezes você levou o seu filho ou sua filha, ou o seu esposo ou a sua esposa, ou não sei, um parente seu, para o tratamento, e muitas vezes essa pessoa faz parte de alguma denominação. E hoje em dia as pessoas têm muito preconceito com o tratamento.
que a gente faz de antidepressivo, tomar remédio antidepressivo, e tem o que tem de gente hoje em dia que fala, e principalmente no meio das denominações. Olha, uma coisa que o Dr. Bernardo falou para mim, a primeira vez em 2001, quando eu fui, quando passei pela consulta com ele falou para mim não ouvir conversas no meio da minha igreja, da minha denominação, assim, porque muita gente, tem pastores que não sabem de nada sobre depressão, entendeu? Não sabe, não faz nem ideia o que seja isso. Aí vem com conversa que esses remédios é do demônio, entendeu? Não faça isso não. Quem está sofrendo na pele não é ele não. É o seu filho, é a sua esposa, é seu esposo, é seu filho, entendeu? Eu já vi gente perder até rins, porque tomava remédio para não rejeitar aqui em Guajará-Mirim, e numa conversa, numas orações que estava tendo, uma falsa profeta falou para ele: joga esses remédios que eu vou te curar. Mentindo. Cuidado, está cheio de falsos profetas no meio dessas igrejas aí, gente. Olha, mas aí você fala, mas Deus não pode agir? Pode. Deus. Entregue a sua vida, se você está com depressão. Cuidado com igrejas, cuidado com pessoas que não entendem nada do que você está passando, entendeu? Deus sabe o que você está passando, e Deus sabe da sua necessidade, mas não é em igreja que você vai achar a solução do seu problema, é em Deus. Então que você busque, ore a Deus pela madrugada, leia a palavra dele, entendeu? Aqui, ó. Leia a Bíblia, entendeu? Ore, peça força a Deus, entendeu? Se o seu pastor é um pastor consciente, se ele é uma pessoa que colabora, se ele entende que a depressão ela é espiritual, ela é emocional, então esse pastor, você pode ouvir o conselho dele. Tem pastores que têm conselhos bons, que ele não vai contra a medicação, nem contra o tratamento de alguém da sua igreja. Mas se o seu pastor vai contra o seu tratamento, a sua medicação, que o médico, e fique sabendo que Jesus deixou os médicos, tá? Jesus deixou os médicos. Na terra, os médicos são instrumentos de Deus para nos ajudar. Não veja os medicamentos do CAPS como diabólico, nem os médicos. Eles estão ali para ajudar. E muita gente já morreu porque abandonou, foi na conversa de pastor, de pastora, de irmã, de irmão. Eu conheço muitos aqui que é crente, que por eles eu tinha jogado meu remédio no mato, e aí onde é que eu estava? Estava doido, aí eu preso lá na ala psiquiátrica do hospital de base em Porto Velho. Eu que sei onde o sapato aperta, então eu não vou na conversa não. Que a depressão ela é espiritual, mas que vai lhe ajudar a repreender esse lado espiritual é Deus, é você orar e entregar a sua vida a Deus, se humilhar para Deus e pedir a misericórdia de Deus. Então, mas assim, se o pastor ou pastora, não sei de quem é que cuida de você em igreja, é uma pessoa bem informada, que não quer prejudicar a vida de ninguém, ele vai ficar do lado do médico. Ele vai fazer a parte dele, orar por você, lhe aconselhar e vai lhe ajudar a você passar. Não se preocupa não. Eu já estou com 23 anos que tomo remédio, não vou mais ser... Talvez eu não saia disso mais, nunca mais. Não sei, mas enquanto eu depender de medicamento, eu vou tomar. Então, eu queria falar mais bem explicado para vocês, mas é um negócio tão complicado, gente, tão cheio de complicação, né? Essa doença é tão complicada que até para a gente falar é difícil, porque
há vários conflitos num assunto só, mas a depressão, ela é um sintoma que ela dá também, que eu não li aqui, é síndrome de pânico, gente, entendeu? A pessoa no início, a pessoa fica com muito medo, desconfia de todo mundo, isso chama síndrome de pânico, entendeu? É complexo de inferioridade, a pessoa se acha pior do que todo mundo. Mas eu peço, assim como eu, no meu início da minha depressão, eu comecei a orar a Deus, mesmo sem saber quem era Deus, você não precisa conhecer uma igreja não, para poder buscar Deus. Pode buscar Deus no seu quarto, na sua casa, numa moita de mato, onde você quiser, Deus vai te ouvir, tá certo? Eu retornarei. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre a minha experiência própria com depressão desde os meus 14 anos. Há 37 anos que eu tenho essa doença, gente. Não é brincadeira não, tá? Então, não estou aqui como técnico, nem como médico, nem como psicólogo, nem como psicóloga. Eu estou aqui como um paciente que estou contando a minha própria experiência para vocês que estão passando por essa enfermidade, que já estão há tempo. E outra, gente, não quer dizer que todo mundo que começa a fazer tratamento vai passar muito tempo. A maioria das pessoas que eu conheço, umas tomaram 3 meses, outras tomaram 6 meses, outras tomaram 1 ano. No máximo, eu vi pessoas tomar 2 anos e ficaram curadas. Quer dizer, não fica totalmente assim, porque a pessoa tem tendência, né? E outra, gente, a depressão ela é genética. Assim como a esquizofrenia ela é genética, você pode ver que esse rapaz aí, dia 29, que a leoa matou lá no João Pessoa, na Paraíba, 29 de outubro, de novembro, aquele rapaz que desceu lá na jaula da leoa, né? A mãe dele era esquizofrênica, a avó dele é esquizofrênica. Aqui em Guajará eu conheço um rapaz que ele tem esse problema de esquizofrenia, a mãe dele é esquizofrênica, não vou falar quem é. E a depressão também é genética, gente. Se tem na sua família alguém, a avó, avô, pai, que teve depressão forte ou tem depressão, cuidado, porque o seu filho, o seu neto tem uma tendência maior a desenvolver, infelizmente, a depressão ou a esquizofrenia, tá, gente? Eu espero, gente, que dessas muitas palavras que eu falei aqui, alguma coisa possa ajudar vocês que estão passando por essa triste situação aí de depressão. Você que está cuidando de um ente querido, de um filho, de uma filha, tome muito cuidado, não deixe ele muito só. Principalmente se estiver com uma atitude suspeita, né, de querer, falando que está tentando, que vai fazer isso, vai fazer aquilo contra a vida dele ou dela. Fica de olho, faça o que for possível diante de Deus e dos homens para levar essa pessoa ao tratamento e aos cuidados necessários. Cuide dela com carinho, que se Deus quiser, depende muito também do tratamento, gente. Uma coisa também que é complicado é que a depressão não é que nem você, tipo assim, a dengue, a malária, ou que assim, quase todas as doenças, um remédio que serve para um serve para todo mundo, né? A depressão não é assim. Eu tomo uma medicação, já outra pessoa toma outra, já outra toma outra. E a maioria, o que eu vi que a maioria toma é o Rivotril, né? O famoso clonazepam, né? Para dar sono. Isso aí eu tomo já há 23 anos, para dar 2 miligramas. Então, mas assim, é muito diferenciado o tratamento de uma pessoa para outra. É uma doença complicada. Então, muitas vezes a pessoa não está bem, não é porque o tratamento não presta, é porque a medicação ainda não acertou a medicação da pessoa. Mas fica insistindo, lutando que vai dar certo, que eu passei por isso. Até eu acertar a medicação, eu sofri, mas vale a pena você insistir. Não desista do seu filho, do seu parente, do seu esposo, do seu esposo, da sua filha, do seu pai. Não desista, lute.
lute, peça a Deus, busque a Deus, busque os médicos e tudo que tiver ao seu alcance para ajudar essa pessoa. Ela precisa muito de você, tá bom? Eu agradeço. O próximo vídeo que eu vou trazer para esse canal, Plantão Bíblico, vai ser sobre Bíblia, tá, gente? Eu vou intercalar, assim, num vídeo eu falo sobre depressão, no outro eu falo sobre Bíblia, lado espiritual. Aí a gente vai intercalando entre os dois títulos, tema, né? Bíblia, espiritualidade e depressão. Eu espero que no decorrer do processo eu consiga trazer algum esclarecimento que ajude a cada um de vocês. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, forte abraço, se inscrevam no canal Plantão Bíblico. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.